Fala aí, galera alvinegra. E aí, como que você está? O que foi aquele jogo de ontem pra você? Fala pra gente aí, deixa nos seus comentários aí, valeu? É, Vamos falar um pouquinho hoje sobre três tópicos que eu gostaria de levantar a respeito do jogo de ontem. Mas antes de falarmos, vem aqui aquele pedido que a gente faz sempre. Deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, ou se inscreva no nosso canal. Estamos quase chegando aos 250 que nós queríamos. Estamos com 226, só restam 24. E você que ainda não se inscreveu, você mesmo que está vendo aí agora, que ainda não se inscreveu no nosso canal, dê essa moral pra gente aí, pra gente chegar a 250. Não vou ser monetizado porque é muito pouco, mas é uma possibilidade de o YouTube estar entregando o vídeo para mais pessoas. E aí outras pessoas podem chegar. Se você gosta do nosso conteúdo, eu vejo que tem uma galera que curte e tal, porra, colabora com a gente aí e se inscreve no nosso canal, compartilha aí com os amigos, faça seu comentário, critique, fique à vontade. A gente aqui tá aberto para qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de comentário, valeu? Então colabora com a gente aí, vamos ver se a gente consegue chegar a esses 250 aí, quando tiver faltando aí 3 partidas para encerrar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente consegue. Conto com a ajuda de vocês, valeu? Brigadão. Então, o jogo de ontem foi um jogo, assim, nós que somos botafoguenses, que somos já cascudos, que tudo pra gente é na base do sofrimento, um placar de 5-0, a gente ainda fica tenso. É uma coisa incrível que acontece com o torcedor do Botafogo. E eu me incluo. Ontem eu fiquei tenso, fiquei nervoso. E não era para isso. A grande realidade é que não era para isso. É muito difícil tirar uma diferença de 5 gols. Eu não vou falar que é impossível, porque não existe impossível no futebol, mas é difícil, é muito difícil. E ontem, assim, a tensão que eu fiquei, né, e eu penso que 90% dos torcedores do Botafogo ficaram assim, e se você ficou tenso também, comenta aí embaixo aí, deixa seu comentário, fala aí, fiquei tenso. Vamos manter esse feedback aí, vamos manter essa comunicação. Mas o fato é que eu fiquei muito tenso. E eu e o meu filho, a gente fica vendo o jogo aqui e a gente sempre comenta o seguinte: pô, temos que passar pela pretensão dos primeiros 15 minutos. Aí, porra, passou pelos 15 minutos. Aí, depois a gente fala, pô, temos que passar pela tensão dos 30 minutos. Aí, quando chegou a 28 minutos, eu comentei com meu filho assim, pô, estamos passando pela tensão dos 30 minutos. Porra, os caras fizeram gol aos 30. E aí a gente ficou, porra, naquela chateação e etc e tal, e depois aquela bola na trave ainda, e eu falei, caraca, rapaz, será que vai ser desse jeito? Se esses caras levarem 2-0 pro intervalo, a gente vai passar um sufoco danado. E foi uma tensão danada. Parecia que nós não tínhamos vencido. Nós não tínhamos vencido o primeiro jogo por 5-0. Foi uma tensão muito grande, muito grande. Mas assim, eu penso que um pouco dessa tensão que a gente vive às vezes, elas podem ser evitadas. E evitadas como? Assim, eu sempre digo aqui, para não ser injusto, que nós não vivemos o dia a dia dos clubes, né? Os repórteres que cobrem os clubes, eles sempre comentam que não tem mais acesso, não sabem praticamente nada do que acontece e às vezes fica muito difícil fazer uma análise daquilo que o treinador fez porque eles não sabem o que aconteceu durante a semana nos treinamentos. Imagine eu que estou aqui um canalzinho pequenininho, não tenho amigo em clube, não tenho informação de nada, falo simplesmente daquilo que eu vejo no jogo, daquilo que eu entendo de futebol, que é quase nada. Eu sou mais um apaixonado do que propriamente uma pessoa que entende de futebol. Mas assim, eu entendo que algumas coisas podem ser evitadas. Eu vou pontuar algumas delas aqui. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se não concorda também, beleza, pode dizer não concordo. Mas vamos lá. Nós tínhamos 5 jogadores com cartão, pendurado com cartão amarelo. Ele deixou 4 jogadores desses de fora e manteve o John na equipe. Particularmente, achei desnecessária a manter o John. O Gatito é um goleiro de confiança. O Gatito,
quando foi barrado para a entrada do John, o Gatito estava numa fase muito boa, não sei se vocês recordam disso, mas o Gatito estava numa fase muito boa. O Gatito foi para a reserva porque o John tem uma saída melhor com os pés, o Gatito tem essa deficiência. O John organiza ali a zaga porque ele faz ali como se fosse um líbero e tal, beleza. O Gatito, mesmo sendo reserva do Botafogo hoje, ele é titular na seleção do Paraguai. Ele enfrentou o Brasil, a seleção brasileira, pelas eliminatórias, jogando contra o ataque do Real Madrid. E ele não levou gol. Ele, nos últimos 4 jogos do Paraguai, salvo engano, ele levou apenas um gol. Nos últimos 4 jogos do Paraguai. Então é um goleiro que está em plena forma. Tá bem. Poderia ter economizado aí no John, porque qualquer coisa que o juiz interpretasse como cera poderia ter dado um cartão amarelo para ele. Mas beleza, goleiro é mais difícil, né? O John conseguiu controlar a onda, beleza. Mas vamos lá. Por que ele foi poupar o Almada? Qual era a necessidade que nós tínhamos do Almada não jogar? Porque o Almada é o cara que pensa, é o cara que distribui a jogada, é o cara que vê o jogador no espaço vazio. Então por que deixar o Almada no banco se o Almada não estava pendurado? E o Almada casou muito bem com o Savarino. Eu não sei se vocês perceberam no jogo de ontem que o Savarino não estava bem no jogo. Estava ali correndo e tal, se movimentando, mas não estava. Aliás, o time todo não estava bem no primeiro tempo. Mas depois que o Almada entrou, o Savarino cresceu junto com ele. O time melhorou muito. Então, não tinha necessidade de deixar o Almada de fora, na minha opinião. Eu não sei o que acontece lá, se o cara está cansado, se o cara está desgastado. Aí, quem sabe é ele. Mas se ele não passa essa informação para nós que somos torcedores, não tem como a gente adivinhar. Outra coisa, por que ele botou o Tietê? O Tietê é um cara que a torcida gosta e tudo mais, mas o Tietê não tem rendido há muito tempo. Na minha concepção, ele poderia ter entrado com o Danilo e o Alan, né? O Alan e o Marlon e o Danilo, e liberava um pouco mais o Marlon Freitas, que é um cara que levanta a cabeça, joga de cabeça em pé, é um cara que consegue olhar os lados do campo, é um cara que distribui a jogada. E não precisava do Tietê, pô. Fechava o meio-campo com o Alan e o Danilo, certo? E deixava o Marlon Freitas para distribuir essa jogada. Eu acho que seria muito melhor, porque teríamos um cara inteligente fazendo a distribuição da jogada, teríamos 2 excelentes marcadores. O Danilo ontem, na minha opinião, não esteve bem, mas teoricamente é um bom marcador. E teríamos um cara para distribuir que também marca, que é o Marlon Freitas, certo? Porque a grande realidade é que se a gente for olhar hoje, o Gregory recebeu o apelido de Pitbull e o Danilo hoje é um poodle. De perto do Gregory é um poodle. Tanto que ele não esteve bem no jogo ontem. Não esteve bem. Então, na minha opinião, o treinador errou ali. Ele poderia muito bem ter deixado o Tietê de fora e entrado com o Alan, fazendo ali, porque o Alan tem essa característica de pitbull também, assim, parecido com o Gregory. Teríamos um meio de campo fechado, corria um cara de cabeça erguida para poder distribuir a jogada, certo? Beleza. Aí vem o intervalo, ele me coloca o Almada no jogo, nós ficamos com o Almada e Savarino, os caras estão acostumados a jogar junto, e depois ele me tira o Tietê, se eu não estiver equivocado, e coloca o Eduardo. Porra, eu não entendi aquilo, porra. Não tinha necessidade do Eduardo naquele jogo de ontem. Não tinha necessidade. Mais uma vez eu volto, ele tinha que ter fechado o meio campo, porque ele já tinha Almada e Savarino. Não precisava daquilo. Não precisava daquilo. Certo? Mas ele, tem hora que ele parece que é meio cabeça dura. E eu quero até fazer aqui hoje um pedido de desculpas ao Vitinho. Eu não vou reclamar mais do Vitinho. Não reclamo mais do Vitinho. A partir de hoje eu não reclamo mais do Vitinho. O Vitinho é um jogador limitado. Ele não tem agradado a torcida, mas eu não critico mais. Você que acompanha meus vídeos aí, você já deve ter visto aí, há uns vídeos atrás aí, que o Roger, se eu não me engano, fez um elogio, né, ao Matheus Ponte.
foi muito bem no jogo, e eu fiz um vídeo falando que eu não vi nada que ele tenha feito que tenha empolgado. Eu tenho muita crítica a esse garoto, é um jogador novo, espero que melhore, mas sinceramente, eu não simpatizo com o futebol dele. Pode ser um menino bom e etc e tal, mas assim, o futebol dele não me agrada, não me agrada. E eu já fiz diversas críticas a eles em vídeos anteriores. E vinha criticando o Vitinho pra caramba. E meu filho sempre fala, pô, o Vitinho não joga nada. E o treinador insiste com ele. Ontem eu vi por que ele insiste com o Vitinho e não bota o Matheus Ponte. Esse menino tem um parafuso a menos. Ele tem um parafuso a menos. Esse menino não é normal. Não é a primeira vez que ele faz essa coisa atabalhoada. Ele sempre joga assim. Olha, eu não sei como classificar o Matheus Ponte. Não sei como classificar o Matheus Ponte. Eu não acredito que ele tenha futuro no Botafogo. E espero sinceramente que o Vitinho justifique o investimento que foi feito nele. Ele foi comprado por 9 milhões de euros e, na minha concepção, não está jogando por 9 mil reais. Na minha concepção, não está jogando. Se você pensa diferente, deixa aí no comentário, aí pode criticar, sinta-se à vontade, mas eu particularmente não acho que ele esteja jogando para isso tudo. Não acho mesmo, certo? Então eu acho que o Arthur Jorge escalou mal o time. Estou aí, muito feliz com a classificação. Depois que o jogo acaba, a gente dá aquela relaxada, um pouco chateado pela derrota, que achou que dava para ganhar. Mas sabíamos também da dificuldade que é jogar num estádio daquele com a torcida pegando e os caras partindo para dentro. Feliz porque não teve assim grandes incidentes, né? Teve um ou outro, mas assim, eu estava muito tenso esperando que fosse acontecer algo muito pior e graças a Deus não aconteceu. Então, muito feliz com essa classificação e emocionado pela classificação do Botafogo aí para a final da Libertadores. E vamos ver o que nos aguarda agora diante do Galo. Né? O Galo passou bem pelo River Plate, tem uma equipe boa, e a equipe do Galo, eu não sei se vocês acompanham, eu tenho visto bastante jogos aí do Campeonato Brasileiro e tal, tenho acompanhado. A equipe do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense está lá na baba, nem faz mais parte aí dos perigosos do futebol. O Atlético Mineiro, ele vem numa evolução. Quando o Milito chegou, mal ali no Campeonato Brasileiro, não está bem ainda assim, em termos de classificação, mas vinha perdendo alguns jogos e tal, e a torcida criticando, a imprensa criticando, mas ele vem numa evolução, principalmente nas Copas. Então, assim, o Atlético vai ser um adversário difícil, até porque é uma final. Mas eu acredito ainda que o Botafogo tem o melhor elenco do Brasil, tem o melhor elenco da América, e nós podemos sim ser campeões da Libertadores. Vamos continuar torcendo, vamos continuar vibrando, e se Deus quiser, no dia 30 de novembro, nós vamos comemorar esse título inédito para a nossa história. Valeu? Galera, forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus.